Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito bom dia para você que está em casa, para você que está indo para o trabalho, para você que está aí nos acompanhando. Obrigada pela sua companhia. Muito bom esse devocional, né, com o nosso seminarista Samuel. E eu espero que você esteja aproveitando esse conteúdo preparado com carinho para você, para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a alimentação, mas não só a alimentação do cafezinho tão especial que você tomou agora, mas a alimentação espiritual também. Vamos comparar o que a Bíblia fala e os alimentos, eles foram criados, né, por Deus para o nosso bem. E a gente pode ver que a Bíblia, ela recomenda uma alimentação saudável e também equilibrada. E mais que isso, ela ainda nos ensina a agradecer a Deus e dar glória a Deus, como em todas as outras coisas da vida, né? Como fala aqui no versículo que eu li no começo de 1 Coríntios 10, 31, né? E sempre é tempo de nós cristãos, nós nos examinarmos, né? Examinar nossos hábitos alimentares e realinharmos a vida de acordo com os princípios e também as prioridades apresentadas na Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo hoje. Então, eu te convido a fazer uma reflexão com a gente nessa manhã. Tem outro versículo que fala do nosso alimento principal, que diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha que ele fala da vida aí, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E aí você vê que ele fala do alimento, a gente sabe que ele se refere também à Santa Ceia aí, mas para a gente refletir sobre o que a Bíblia fala sobre alimentação e como você tem se alimentado, tanto fisicamente, também, que a gente vai bater nesse ponto, e espiritualmente. E eu quero convidar você a deixar seu comentário, compartilhar esse link, depois dessa palavra especial do Samuel que ele teve, para sondar o nosso coração, que nem ele falou, né? Sonda o nosso coração, Senhor. Qual é a principal motivação do nosso coração? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Né, Pedro? Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Sextou com essa de se inscreva no canal. Aproveita aí, deixa a sua inscrição no canal. Acompanha a gente, participe. Ó, tem muita gente participando já. Muito bom. A Débora está aqui com a gente. O Alexandre, muito legal o comentário dele, do Alexandre Sérgio. Eu sou grato a Deus por toda a equipe da EPP-TV. Vocês estão de parabéns. Eu sou de uma outra igreja, mas tenho sido abençoado com a programação dessa TV missionária. Nós fazemos parte do reino. Tamo junto, Alexandre. Ele colocou aqui, ó: o que nos une é bem maior do que nos separa. Estamos unidos pelo amor de Jesus. Amém. Com certeza. Mesmo distantes aí de outras comunidades locais, mas unidos em Cristo, né? Na Igreja Universal do Nosso Senhor. Guilherme Trigueirinho colocou aqui, ó: bom dia, irmãos. Bom dia para você. A Cris, o Posca aqui também colocou, a Léa Santos está com a gente, a Joyce, todo dia com a gente aqui também. Um bom dia para a Ruth Sobrinho, muito querida. E hoje o tema é esse que a Lídia acabou de falar. Fala sobre alimentação, sobre nutrição, sobre como é que a gente tem vivido a nossa vida. Participem, participa. Deixa o seu comentário aqui, a sua pergunta, a sua participação. Aproveita o comecinho para ir compartilhando. Manda no WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no Facebook. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É, isso daí. Eu separei uma frase da música do cantor PG que fala assim: que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Separei essa música para a gente refletir aquilo que o Samuel falou antes no devocional. Qual é a motivação? O que o nosso coração está motivado? Jesus, que a tua presença e o teu poder sejam o meu alimento. E também a gente vai falar do alimento físico, né, para meditar mesmo sobre esse assunto que é tão importante. Como a gente tem
levado à nossa vida espiritual e física, né? E Pedro, tem mais conteúdo cristão aqui hoje, né? Fala aí pra gente, quais são os stories que edificam? Eu vou falar para vocês a nossa enquete do dia, né? Na enquete do dia, a pergunta que a gente tem para fazer para vocês participarem aqui com a gente. A enquete do dia é: você tem uma alimentação saudável? Eu quero saber se você tem uma alimentação saudável. Como é que você se alimenta? O que você mais gosta de comer? Fala pra gente aí. Eu vou começar respondendo por mim. Minha alimentação poderia ser muito melhor. Já até estava conversando aqui com o nosso convidado, com a Mariana antes, né? Falando sobre algumas coisas de alimentação. A minha poderia ser melhor, que a gente possa também ser mais saudável, né? Mudar a nossa alimentação. Uma coisa tão gostosa que a gente pode fazer também para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais. Então, Estamos na parte de comer hoje e falar como é que é a alimentação. Alimentação saudável, ó. Para quem está participando, para o Gui, para a Maria, para a Cris, para o Pouski, para a Ruth, para a Léa, para a Joyce, para o Alexandre. Vocês têm uma alimentação saudável? Como é que é a alimentação de vocês? Vocês são chatos para comer? Não gostam de comer nada? Ou vocês gostam de comer verdura, legume, todas essas coisas aí? Fala pra gente, participa, coloca sua dúvida, porque temos uma profissional hoje, uma pessoa que entende muito sobre o assunto e você pode conversar com a gente aqui pelo nosso chat. Especialíssima de hoje, Mariana Sanaiotti. Bom dia, Mari. Bom dia. Que bom ter você aqui para a gente falar desse assunto tão importante, né, gente? Eu vou apresentar a Mari para quem não conhece ainda. A Mari, ela tem bacharelado e licenciatura de nutrição pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, nutricionista personal, Diet Home Care, olha que luxo. E é a esposa do nosso querido Vinícius Sanaiotti, né? Nosso querido Vini Diácono aqui da IPPTV. Mari, que área interessante e que faz tanta ligação com a Bíblia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente falar disso. Hoje, eu acho que nós temos sempre dois extremos, né? Pessoas que se alimentam bem e não cuidam do espiritual. Verdade. E pessoas que cuidam muito do espiritual e não cuidam do corpo. Verdade. Então, a gente tem que pensar que o alimento, ele é uma bênção de Deus na nossa vida. Então, Deus deixou inúmeras coisas que, não vou dizer da indústria, mas in natura, verduras, legumes, raízes, enfim, que a gente pode transformar em tantas coisas. E, além disso, deixou a palavra de Deus. Então, eu acho que, pensando na alimentação saudável especificamente, Deus tem usado isso para nos abençoar e nos cuidar de nós. Mas, pensando na palavra de Deus, também é um meio de Deus nutrir a nossa vida. Então, eu acho que as pessoas precisam apenas trazer o equilíbrio, né? Não se alimentar demais de comida e se alimentar mais da palavra de Deus, porque também não é uma coisa ruim. É verdade, boa, boa. Essa pode alimentar bastante, né? Pode alimentar bastante. E por que ter uma alimentação saudável é importante, Mariana? Eu quero já também aproveitar e jogar outra pergunta. Dá para ter uma alimentação saudável sem muita pompa, sem muito dinheiro, né? Porque hoje que a gente vê de alimentação saudável é só... Você passa na parte lá do mercado que é coisa saudável, orgânica, você fala, meu Deus do céu, eu prefiro comer qualquer coisa, porque não tenho dinheiro para isso, não. Hoje, a alimentação, ela é mais preventiva do que tratamento. Então, as pessoas acho que não têm esse conceito em mente. Eu preciso me alimentar bem para que eu não tenha nada no futuro, não desenvolva uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade que causa muitos problemas. Então, quando o problema chega, aí a gente pensa, nossa, agora eu tenho que cuidar. Então, vem a parte do tratamento, e ela auxilia muito bem. Tanto é que a grande maioria das doenças crônicas não transmissíveis hoje é por culpa de uma alimentação feita, né? Muito ruim. Então, a gente precisa pensar justamente nisso. A gente vai no mercado, eu preciso ir para a bolacha recheada ou é melhor eu ir para a fruta? Com a fruta, por exemplo, eu posso fazer muitas coisas. Posso comer ela in natura, eu posso fazer snacks, né, que hoje é muito comum fazer em air fryer, em forno, enfim, e usar isso para se alimentar durante o dia. Então, uma bolacha recheada aí custa R$3, R$4. Faz muito tempo que eu não compro, então eu não sei quanto está custando. Mas vamos supor que seja 4. Com R$4 você pode comprar 2, 3 tipos de fruta, se você mora sozinho, enfim. Então, é possível, mas a gente só precisa ter essa mentalidade de que, primeiro, a gente tem que comer aquilo que não passou por nada. E depois, quem sabe, de vez em quando, ir para as coisas que
A gente até gosta, por exemplo, uma bolacha recheada, né, um salgadinho, poder comer até pode, mas se isso faz parte do cotidiano, é uma coisa muito ruim. Muito bom, Mari. E eu quero falar para você que está nos assistindo, conta aí para a gente como que tá, qual a dúvida que tem, como que está a sua alimentação, assim, o que que você gostaria de melhorar e qual a sua maior dificuldade em conseguir ter uma alimentação saudável. Vai colocando aí que a gente vai falando aqui, daqui a pouco a gente lê os comentários, porque tem dificuldades da gente conseguir colocar em prática, né, Mari, conseguir uma disciplina. Sim, eu acho que a disciplina primeiro começa na cabeça. Então, não adianta eu querer, por exemplo, perder peso, se a primeira coisa que eu penso é não vou conseguir, ou eu prefiro comer a pizza todo dia, ou comer churrasco todo dia. Não adianta, até mesmo os meios mais agressivos. Por exemplo, tem pessoas que optam por fazer uma bariátrica, por exemplo. Preferem a bariátrica do que mudar primeiro a cabeça, fazer um exercício físico e com isso mudar. Claro que existem exceções de pessoas que realmente precisam de uma cirurgia dessas, mas grande parte da população não precisa. Então, é muito mais fácil você cuidar da alimentação e atrelar isso a um exercício físico do que você optar por um caminho mais rápido, o que não existe nem pela Bíblia, não existe caminho fácil. É verdade. E tentar ver assim, agora aconteceu um milagre, eu não preciso fazer mais nada. Então, se eu fiz a bariátrica, eu vou sentar no sofá, vou comer o que eu quiser, porque resolveu. Tanto é que tem muitas pessoas que acham que quando faz a cirurgia, abre os olhos, assim que saiu na anestesia, olha o corpo e fala, mas eu não devia estar magro? Não. Agora vai começar a luta, né, de você ter que fazer exercício físico, de você se alimentar muito mais, de forma mais rígida do que antes, porque, infelizmente, a bariátrica ela mexe, né, com o organismo, ela corta parte de intestino, parte de estômago, então você perde muitas funções e, com isso, é muito mais fácil a gente pensar na cabeça, vamos se alimentar melhor, vamos fazer um exercício físico, não necessariamente uma academia, pode ser uma corrida, pode ser uma natação, pode ser qualquer coisa. Mas sair desse conforto e pensar, vamos comer melhor, vamos ter uma vida de uma melhor qualidade. Né? Que fenomenal a comparação que você fez de querer aceitei a Jesus, acho que a minha vida mudou amanhã, né? Não, a riqueza do processo, né, Mari? Porque a gente sempre pensa que, mudei. Eu fiquei pensando aqui, quando eu quero fazer uma atividade física, eu fico mentalizando isso, vou começar a atividade física tal dia. Aí eu fico me adaptando, não, tal dia eu vou começar. E eu fico pensando nisso todos os dias. E quando chega aquele dia, é muito mais fácil de colocar em prática e seguir depois, né? Sim. Essa disciplina é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muito bem colocado. Em primeiro lugar, na mente, gente. Já fica a primeira dica de hoje, né? Sim. E fala, Pedro. Muitos comentários aqui, o pessoal participando muito. Já aproveita e compartilha. Vou focar mais uma vez nisso. Compartilha a live para muitas pessoas. Aqui tem uma pergunta legal da Patrícia. Mas, o Vini Sanaiotti colocou aqui, eu só queria dizer que é a melhor nutricionista e mais linda que eu já vi. O Vini é o marido da Mari, gente, nosso querido diácono. A Maria Luísa falou que a alimentação na casa dela é saudável. O Gui Trigueirinho colocou aqui que não gosta de comer muita besteira, não. Tenta manter uma alimentação regrada, mas tem dia que não dá. Acaba saindo um pouquinho do que ele gostaria, Às vezes né? não dá mesmo, né? E a Cris colocou, nessa pandemia minha alimentação melhorou. Passei a ter mais tempo para preparar alimentação mais saudável em casa e não comer na rua. Né? Bastante gente teve dos dois extremos, né? Muita gente que chutou o balde e o pessoal também que arrumou, né? É o que eu ia falar agora. Eu acho que essa é a primeira pessoa que eu fiquei sabendo na pandemia que conseguiu se organizar e ter uma alimentação mais saudável. Porque eu também estou em casa desde fevereiro. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente não tem um afazer, um trabalho, é você arrumar coisas em casa para fazer. Então, eu percebi que eu mesmo como nutricionista, eu queria cozinhar. Então, eu cozinhava, via uma receita na internet de um bolo diferente, via de uma carne diferente para fazer para o jantar. Então, eu, por exemplo, eu ganhei peso durante a pandemia, justamente porque eu estava cozinhando todo o tempo. Porém, dá sim para você ter uma alimentação boa durante a pandemia, desde que você consiga se programar. Uma ida no mercado por semana, que já era mais fácil você fazer antes da pandemia, agora é necessário. Você pode organizar, nessa semana eu quero fazer peixe, um frango, uma carne e ovo, por exemplo. Vai no mercado, compra de uma vez, congela, fraciona, né, dentro da geladeira, como você quer, e na semana faz. Verdura, geralmente ela dura bastante tempo dentro da geladeira, as frutas também. Então, dá para você manter uma alimentação saudável durante a pandemia, mas eu acho que boa parte das pessoas com quem eu falei
elas não conseguiram manter algo tão saudável. Então, assim, eu comia fruta, comia, mas hoje eu fiz um bolo, e o bolo tá lá, eu comi uns 2 ou 3 pedaços. Então, hoje, por exemplo, eu quis fazer uma massa diferente, que ia todos os 3, 4, 5 tipos de queijo. Então, a criatividade, eu acho que aumentou durante a pandemia. Verdade. Então, o problema agora é só falar assim, tá, se eu fiz um pedaço de bolo, eu não preciso comer 3 no dia. Eu posso verdade. comer um pedacinho só apenas. Ou fazer um bolo menor, fazer em formato de cupcake, também, que é uma saída. Come só um, amanhã come outro, daqui a 2 dias come outro. Divide com a família, dá para alguém, enfim. Dá para fazer um equilíbrio nesse tempo. Tem Muito só um bom. comentário aqui da Maria. Ela colocou assim: ó, realmente precisamos do equilíbrio para termos saúde física, mas podemos alimentar tanto que quisermos o alimento espiritual, a Bíblia, e não sermos prejudicados, somos nutridos. E uma coisa que eu queria perguntar para a Mariana também, da gente falar, né? Que é um testemunho também a maneira como a gente se alimenta, né? Muita gente se escandaliza com irmãos bebendo muito, mas não tanto com irmãos comendo um absurdo, né? A Aquela glutonaria também é velha pecado. história do cristão, né? Cristão não bebe, mas crente não bebe, mas come, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente mais tem hoje é pessoas que gostam de comer, o que não é ruim. O problema é que esse comer pode ser que se transformou no pecado da gula. E aí o nosso corpo, ele não precisa necessariamente tudo isso que a gente come, né? Por isso que na minha profissão a gente faz uma dieta específica, tira medidas, tira peso, para saber exatamente quanto que a pessoa precisa. Mas muitas pessoas, eu vou usar uma frase que acho que é bem comum, assim, de ouvir todo dia. Não sei quando que eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar agora. Ou só se vive uma vez, a gente está aqui só uma vez na vida, então vamos chutar o balde, como você usou, e comer de tudo. Então não é bem assim, né? A palavra de Deus, ele fala que nós devemos nos santificar de corpo, alma e espírito, porque nós temos que estar conservados para a vinda do Senhor. Então, o que adianta a gente se alimentar da palavra de Deus e ser negligente com o tempo do Espírito Santo? Então, Deus, ele também dá um puxão de orelha nesse sentido, né? A gente não pode ser negligente. Se você fica doente, você vai sofrer aqui, você não vai conseguir fazer a obra do Senhor direito, vai te impossibilitar de fazer outras coisas. Então, a gente tem que ter sempre o corpo, a mente, o espírito e a alma totalmente saudáveis. E é claro isso, Mari, porque quando a gente faz uma atividade física, muda completamente o corpo. Você fica mais disposto, você sente o corpo mais forte, as pernas mais fortes, você sente tudo mais forte. E como o espiritual também fica fortalecido para lutar as batalhas do dia a dia, né? É muito reflexo da vida. Agora, você falou uma coisa interessante quando você começou o curso, quando você, né, começou a estudar nutrição, e eu queria perguntar sobre isso. Como que foi esse começo? Como que você decidiu estudar nutrição? Eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. Até pensei em ser veterinária, por exemplo. Agora adoro animal. Só que acho que uns 2 anos antes de eu prestar o vestibular para passar na faculdade, eu encontrei a nutrição. E aí eu entendi que, por exemplo, não existe em nenhum lugar nenhum tratamento sem a nutrição. Então, assim, se você tem uma depressão, ansiedade, a nutrição ajuda. Se você tem um câncer, a nutrição ajuda. Se você tem uma diabetes, ajuda. Então, a nutrição, ela interliga tudo, absolutamente tudo. E eu pensei, é aqui. Eu posso ajudar todo mundo, sem nenhum problema, desde o bebezinho até o idoso, com uma profissão só. E fazer um bem, inclusive, com a minha profissão. Porque Deus, uma das criações de Deus foi o alimento. Né? Então eu falei, meu Deus, acho que eu vou ser muito abençoada por Deus por ter escolhido isso, né? Claro que não desmerecendo as outras profissões, claro, mas eu prefiro a minha, eu gosto da minha. Então eu acho que o papel da nutrição, ele é gigantesco na vida das pessoas. E eu falei assim, é agora, é difícil. Quando eu passei na faculdade foi um tormento, porque, né, quem começou a estudar é uma realidade completamente diferente. Mas eu consegui passar, fazer tudo que eu precisava. E quando eu me formei, eu falei, nossa, agora sim eu consigo ser aquilo que eu sonhei há 2 anos atrás, né? Que seriam 6 anos atrás. Foi muito bom, uma sessão muito boa. Que lindo isso. E assim, Mari, você estava falando aí, eu pensando aqui, que você consegue ajudar muita gente, né? Você falou, eu quero ajudar muita gente, das crianças aos idosos. Mas tem aquela parte que não funciona se a pessoa que está sendo consultada não praticar, né? E é muito semelhante à palavra de Deus. Não adianta só ouvir e não colocar em prática, não vai dar certo, gente. Eu queria que você comentasse sobre isso um pouquinho para a gente, Mari, da responsabilidade de cada um de ter uma disciplina.
foi aquilo que a gente conversou no começo, né? A primeira coisa é a cabeça. Se você vai no nutricionista, até mesmo tenta mudar em casa, por uma obrigação, eu tenho que ir porque a mulher está me mandando ir, ou eu tenho que ir porque o médico me mandou ir, mas você quer mesmo? Se você não ter essa vontade de querer fazer, você não chega a lugar nenhum. Você vai ver aquela dieta e falar assim, nossa, ela colocou brócolis aqui, mas eu não gosto de brócolis. Mas é por isso que a gente tem a lista de substituição. Geralmente isso raramente acontece, mas você pode substituir o brócolis, por exemplo, por um couve-flor ou por uma cenoura. Não necessariamente precisa ser o brócolis, mas tem pessoas que só de olhar o brócolis vai falar assim, não quero, não consigo mais fazer. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que não é um bicho de 7 cabeças. Você pode comer uma pizza, mas você também pode comer uma fruta. Você pode, por exemplo, comer um docinho, mas você também poderia comer algum alimento integral durante o dia. Você pode tomar aquele vinhozinho no final de semana, mas se você está tomando água durante a semana, que é super importante, então, é o que a gente falou, equilíbrio. Você tem que achar um equilíbrio e querer colocar na sua cabeça que você precisa mudar. Se você está ali, é porque você precisa, você quer mudar. Então, primeiro passo, na cabeça. Eu vou mudar e vou fazer tudo o que ela pedir. Se não está de acordo, conversa, a gente muda, tem uma interação que é muito possível ser feita. Então, o problema não está nem na nutricionista e o problema também não está no alimento. O problema está na própria pessoa que não consegue se decidir e colocar na cabeça que ela precisa fazer, que ela precisa seguir aquilo para ela ter uma qualidade de vida melhor. Tem um comentário aqui muito legal, que a gente estava conversando, né? A Maria Luísa colocou assim, ó, que ela ouviu há pouco tempo um testemunho de um convertido, né? Que tinha se convertido há por pouco tempo e falou, para mim foi uma bênção para minha alma, mas para o meu corpo foi ruim. Cristão come muito, quase toda reunião tem lanche. Muito Verdade, bom, muito bom. Verdade. Eu queria saber como a alimentação saudável pode afetar, então, o desenvolvimento emocional, físico e até social. A primeira coisa que quando a gente vai se encontrar com família e amigo, o que a gente pensa? Na comida. Na comida. A gente quer ir no restaurante, ou vai na casa de alguém e faz um banquete. Ou quando a gente, por exemplo, nossa, eu consegui aquela promoção no trabalho, o que eu faço? Quero comemorar no restaurante, quero ir para algum lugar. Então, hoje, socialmente, pensando, a comida, ela une as pessoas. Quem é que vai para algum lugar, senta e fica conversando sem nem ter uma aguinha, sem nem ter um docinho, um amendoim, ou não existe, você não se encontra em lugar nenhum se você não tiver isso. Mas, por exemplo, quando uma pessoa está triste, ela está se sentindo mal, ou, por exemplo, ela viu um filme e deixou lá para baixo, a primeira coisa que ela faz, vai para um chocolate, vai tomar um sorvete. Então, eu acho que um dos princípios, né, do alimento, do ato de comer, é para trazer essa felicidade, esse conforto, né? E pensando no físico, se a gente não come bem, vai faltar coisa lá dentro. Os nutrientes, eles são formas no nosso corpo de funcionar. Ele dá muitas funções ali para ele funcionar. Se você não come, o seu corpo vai começar a dar sinais de que tem alguma coisa errada, tem uma deficiência de alguma coisa. Aí começa a cair cabelo, o cabelo está muito frágil, as unhas, acho que é muito comum nas mulheres de quebrar a unha, ficar aquelas manchas brancas, deficiências de zinco, de ferro. Ou a gente vai levar, tem uma anemia, uma pessoa começa a desenvolver um probleminha de hipertensão também, um problema de diabetes, porque está comendo demais, o sódio, né, que é muito comum hoje, ou comendo muito açúcar, muito carboidrato, porque não é, o carboidrato também vira açúcar. Então, eu acho que no corpo, o alimento ele serve para tudo. A gente pensa em se sentir bem no corpo, a gente come. Se a gente pensa em socializar com alguém, a gente pensa na comida. Se a gente pensa na mente, eu quero me sentir bem, a gente vai para a comida de novo. Então, eu acho que o elo do ser humano, um dos elos, né, eu imagino, aqui na Terra de Deus para nós, é o alimento. Muito bom, Mari. E muitas pessoas comentam que gostariam de emagrecer. É um comentário que a gente ouve muito por aí, Mari. E eu queria te perguntar... Eu gostaria. Não é? Muita gente... Mas eu tô nessa lista aí. Também tem casos de quem gostaria de engordar também um pouquinho. Mas depois a gente vai falar de engordar. Vamos falar primeiro qual a mentalidade que a pessoa precisa ter para emagrecer. Vamos voltar para o início. De novo. O equilíbrio. A cabeça, pronto. Cabeça. Se não gravar isso hoje 3 vezes, é regra de memorização, viu, gente? Isso. 3 vezes. Isso. Então, primeiro é a cabeça.
você não consegue ganhar peso e você não consegue emagrecer se a sua cabeça não deixa você emagrecer ou perder peso. A gente tem outros fatores que contribuem. Tem pessoas que, quando ficam muito preocupadas e estressadas, elas ganham peso. Tem pessoas que perdem peso. Quando você não faz um exercício físico, que a grande maioria das pessoas, também contribui para você. Por exemplo, para quem quer engordar, o ideal é a massa magra. Então, precisa do exercício físico para ganhar essa massa magra. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem que perder peso, não existe uma dieta milagrosa que vai fazer ela perder peso e manter esse peso. Porque perder ali por 2 semanas, ela perde. Tem umas loucuras na internet de como você faz isso. Só que você Nem dá ideia. Então, você causa muitos problemas no corpo por conta disso e ela não mantém. Então, a primeira coisa que eu escuto, então, eu tentei a dieta do Can, por exemplo. E aí, nossa, eu emagreci, perdi meus 10 quilos, mas eu ganhei de novo. Não sei o que aconteceu. Falei, é óbvio que não sabe o que aconteceu. Você não teve uma reeducação alimentar. Você não entendeu como que você tem que comer. Quando você não entende, você faz essa coisa rápida, você não consegue manter. O seu corpo, ele não consegue manter aquilo. Quem que consegue manter, comer fruta pro resto da vida? Tem dieta que propõe isso. Você vai viver só de fruta e de legume. Então, imagina, café da manhã, fruta e legume. Lanche da tarde, almoço, janta. Eu fico, meu Deus, como as pessoas conseguem passar por isso? Não precisa desse sacrifício. O que a gente precisa é falar o seguinte, bom, eu vou procurar um profissional de saúde, no caso, um nutricionista, para mudar. Se eu não tenho doença nenhuma e eu quero perder meu peso, eu quero perder esse peso para eu me sentir melhor. Eu estou me sentindo muito cansado, tenho sentido dores, igual você falou, joelho, às vezes pernas, as pessoas sentem, às vezes, com excesso de peso. Então, eu vou procurar um profissional para poder perder. Só que a dieta do profissional, ela não é 100% garantida, que cada corpo funciona de uma forma. Então, eu tenho que encaminhar para o educador físico, para encontrar um exercício que a pessoa goste e ela faça de fato. Porque atividade física não é a mesma coisa que exercício. A atividade física é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Lavar uma louça, levantar, andar de um lado para o outro. Você está colocando o seu corpo de fato para trabalhar. Mas você trazer uma intensidade a isso, que é o mais difícil, aí é o exercício físico. Então, todo mundo tem que entrelar isso. Eu faço atividade física? Eu até faço. Eu lavo louça em casa, limpo o chão, lavo o banheiro, eu cozinho, eu ando de um lado para o outro. Às vezes, eu desço, subo escada, mas isso não é o suficiente para o seu corpo gastar. Então, a gente tem que atrelar isso com uma atividade física. Ô, Mari, as doenças psicossomáticas também têm influenciado muito, né? Você comentou antes até, mas a gente vê um crescimento nos últimos tempos de depressão, de ansiedade, e tem muito a ver, eu sei que você já comentou, mas assim, a gente viu que na pandemia isso acentuou também, né? Imagina você ficar trancado dentro de casa por 6, 7, 8 meses, sem você necessariamente ter contato físico com ninguém. Né? Tem gente que está fazendo o isolamento social, né? A quarentena, sozinho em casa. Não tem um animalzinho, ou porque, por exemplo, o pai e a mãe moram perto, mas ela é um grupo de risco, então não pode ficar indo. Então, você imagina você viver somente com afazeres de casa, com televisão, com série Netflix, Amazon, ninguém consegue. Então, isso eu vi de perto, pessoas que passaram muito mal, têm passado muito mal por causa desse isolamento. Mas eu quero um contato humano, mas eu não posso ter esse contato humano, porque se eu tiver, por exemplo, sou portadora, eu posso passar. Ou se ela tiver, ela passa para mim. E aí esse medo de jogo de cintura desenvolve essa ansiedade, esse medo, essa crise, né? E infelizmente, por mais que a gente esteja passando por um momento ruim, a gente tem que fazer isso para essas coisas melhorarem. A gente pode ter outros meios, né? Você pode fazer, por exemplo, uma conversa pelo Zoom, por exemplo, com a família, ou, por exemplo, adotar um bichinho, por exemplo, que às vezes a companhia também ajuda, você tem outra pessoa para cuidar, você tem uma pessoa para fazer carinho, ajuda também. E a alimentação, ela vai servir para poder confortar. Então, por exemplo, o doce, o chocolate, por exemplo, meio amargo, ele é um dos meios de tratar. Que ele traz lá, ele mexe lá com um hormônio dentro do nosso corpo, eu não lembro agora exatamente o nome, mas que traz essa alegria para nós.
ele aumenta e a pessoa se sente melhor. Por isso que, por exemplo, quando eu atrelei a pessoa que tem tristeza, fica desanimada, a primeira coisa que ela faz é correr para um doce. Porque no próprio doce, ele tem essa função de aumentar esse hormônio no nosso corpo e trazer essa alegria para nós. Então, a gente tem aí um meio de tratar com outras, inclusive castanhas. Existem vários alimentos que a gente pode trazer para o paciente que está dessa forma, ansioso, tem crise de pânico, né, síndrome do pânico, enfim, para poder auxiliar nessa doença. Claro que, às vezes, precisa de uma medicação, né, mas vamos deixar isso de lado um pouco e pensar de uma forma mais simples, no caso, o alimento. E como a gente tinha comentado, né? Tem muita gente que quer emagrecer, mas incrivelmente tem pessoas que querem engordar também, Sim. né? Sim. Por mais que não acreditem, eu já fui dessas pessoas, ó. Eu fico brincando pra minha mãe que ela me deu tanto biotônico quando era criança. Biotônico Fontoura, o vilão da gente que agora engordar. fez efeito. Eu falei, eu tomei tanto quando era criança que foi dar efeito agora. E tem umas receitas meio doidas, né? Ó, minha avó já falou pra eu comer ovo de pato com leite condensado. Eu já... Nossa, pensa no negócio e ficava na geladeira no tempo. Foi sofrido. Você comeu, Pedro? Comia, tinha que comer uma colher todo dia. Aí tinha uma época que eu comia besteira pra ver se eu engordava, quando era menor, né? Aí comia sorvete com leite condensado direto. Aí eu engordei, mas não sei se vai engordar errado, né? Então eu quero saber pra quem quer engordar, como é que faz pra engordar certo? A mente. A mente. Mas eu acho que, no caso dessa pessoa, não é a falta da comida, né? Porque, como você disse, as pessoas comem e não ganham peso. Então, isso, de uma certa forma, é bom, porque você pode manter aquela alimentação, o corpo saudável, né? Mas, para uma pessoa que quer ganhar peso, não é necessariamente gordura. Seria uma pessoa que pratica atividade física. Então, acho que a primeira coisa é, de fato, passar uma dieta ali talvez um pouquinho mais rica de proteína para ganhar massa, enfim, e fazer uma atividade mais pesada para poder ganhar um condicionamento físico maior. E sim, ela vai ganhar peso. Mas a saída não é as besteiras, né? Não é o biotônico Fontoura, não é comer o sorvete com açúcar, porque às vezes uma pessoa magra fica diabética e todo mundo fala, nossa, você é diabética por quê? Ah, então, porque eu passei a vida inteira comendo ovo de pato com leite condensado, ou porque eu tomei muito biotônico Fontoura, e por aí vai o caminho, né? Então, você poder comer, você até pode, mas a pessoa só vai ter que atrelar aí um exercício físico, que acho que vai ser a primeira coisa, né? E ter uma dieta um pouquinho maior ali de calorias para poder compensar o que ela está ganhando e perdendo ao mesmo tempo. E agora a pergunta que não quer calar, Mari. Como fazer tudo isso para a glória de Deus? Já que a gente começou o programa falando quero comais, quero bebais, façais tudo para a glória de Deus. Vou te falar, esse versículo eu ficava pensando assim, como que eu vou comer para a glória de Deus lá atrás, né? Hoje a gente entende mais. Mas queria perguntar para a Mari, como fazer tudo isso para a glória de Deus, Mari? É uma pergunta difícil de responder. Porque, assim, vou tocar numa outra pergunta. Quando você está comendo uma pizza inteira dentro de casa e coloca o sorvete junto como sobremesa, você está achando que está fazendo isso para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Então, você está comendo aquilo porque, não, eu preciso, porque Deus mandou para mim lá no meu sonho que eu preciso comer, e Ele vai ficar feliz comigo se eu comer. Então, a gente tem que aprender a separar isso. Como você colocou, quer comais, bebais, qualquer coisa, faz para a glória de Deus. Quando você não cuida disso, você come demais, espera que Deus está feliz, não é bem assim, né? Deus deixou tudo para a gente comer? Deixou até a sabedoria no homem para inventar um monte de coisa para a gente comer. Mas Ele também disse para você comer de tudo de uma hora para outra, porque o dia de amanhã é só hoje e amanhã não vai ter dia? Não. Eu lembro muito de 2 versículos, né? Que o primeiro eu citei um no começo, e o outro é o famoso 1 Coríntios 5, que fala, que Pedro dá uma advertência, né? Vocês são templo do Espírito Santo ou vocês são templo de vocês mesmos? Né? Muito bom. Então, a gente está comendo para satisfazer a nós mesmos, para me sentir bem, porque é gostoso e tudo mais, ou a gente está fazendo isso honrando o Deus que está morando dentro de nós? Então, Deus está contente de ver você aí obeso, diabético, com problema cardiovascular, que acho que a maioria das pessoas está. Será que Deus está feliz com esse templo? Eu acho que não. Claro que Ele vai falar assim, eu não vou sair desse templo porque ele está ruim. Não. Mas Ele vai dar uns puxão de orelhas, trazendo uma doença e sinalizando para você, olha, está errado. Você está sendo negligente com você mesmo. Você não pode
pensar que só porque eu deixei isso é para você se esbaldar, né? Ou se uma pessoa louca que só come, tem pessoas, né, que desenvolvem outros problemas de não comer, porque vê o alimento como uma maldição, né? Então desenvolve aí bulimia, anorexia, enfim. Então a gente tem que pensar que, sendo o corpo templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar desse templo. Então a gente não pode ser negligente, a gente não pode comer como se não tivesse amanhã, ou comer porque Deus sabe a hora que Ele vai me levar, então não tem problema, porque Deus, não é para eu morrer agora, eu não vou morrer. Não é bem assim que Deus quer que a gente viva aqui. A gente tem que dar um testemunho, a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o que adianta a gente pisar ali o pé na banana, escorregar e comer de tudo, e o nosso tempo está completamente destruído, né, com as doenças que o pecado trouxe, e Deus ficar olhando e falar assim, que adianta, você está lendo a Bíblia todo dia aí, mas aí do outro lado você está comendo tudo de forma errada. Eu falo de você da mesma forma. As pessoas estão olhando para você vendo eu. O testemunho da forma que você também come também é uma forma de testemunho. Se você bebe demais, as pessoas vão pensar, nossa, igual vocês colocaram no começo, né? Nossa, aquele é cristão, está ficando bêbado de cair no chão. Não, não pode. Então, por que comer tem que ser a ponto de cair no chão? Então, não há uma desculpa de um para outro. A gente tem que comer de forma adequada, de forma certa, e cuidar desse templo que é o Espírito Santo. Que isso, que mensagem boa, né? Para refletir nessa sexta-feira, a final de semana está chegando, gente. Já vamos avaliar aí como é que a gente vai lidar com a comida nesse final de semana, né? E eu quero pedir para a Mariana, então, o pessoal tá falando assim, ó, Mari muito desenvolta, papo ótimo, a Laís colocou, né? A Patrícia, ovo de pato, quem nunca colocou aqui. O Tarso Roberto colocou, muito bom, Mari, arrasou. O pessoal participando demais. Para quem quer te achar, Mari, como é que faz? Quais são as redes? Onde pode te encontrar? Eu tenho um Instagram e um Facebook, né, profissional, que eu passo umas postagens já de 3 a 4 dias de intervalo. E que eu posto muitas dicas. Eu estou focando um pouquinho mais agora na área da pediatria, porque é a área que eu gostaria de seguir. Mas, de vez em quando, eu posto algumas coisas para o público geral, né, sobre as doenças, sobre as dietas de moda, jejum intermitente, low carb, enfim. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o nutri.marianaosanaiotti, se eu não me engano, está dessa forma. Vamos repetir? É nutri.marianaosanaiotti, tudo junto. Eu acho que essa é uma forma fácil de achar, né? Ou pelo nome mesmo, Mariana Sanaiotti, acho que dá para Mariana Sanaiotti, como escreve, vai aparecer o nome aí na tela, já pode procurar. Isso, boa. E lá eu consigo postar, consigo ajudar, tem muita gente que comenta. Eu gosto quando as pessoas colocam dúvidas, porque às vezes as pessoas acham, não vou incomodar, ou ela vai cobrar isso, ela não vai querer responder porque é só na consulta. Então, eu não tenho essas coisas. Eu gosto de interagir com o público, né? Que e quando benção. tira as dúvidas, é mais fácil porque as pessoas conseguem responder as coisas mais simples, porque eu entendo também que, plena pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Então, hoje, não é fácil você pegar e falar assim, eu vou tirar aí 150, R$200, que é mais ou menos a faixa de uma consulta de nutricionista, para poder ir lá todo mês. É caro. Verdade. Então, a minha forma que eu encontrei de ajudar é poder através das redes sociais. Olha que bênção, gente. Você que está assistindo, está com dúvida, quer uma dica da Mari? Anota aí o Instagram dela, vai aparecer na tela, e manda uma mensagem lá, tira a sua dúvida. Que bênção, Nutri.Mariana.Sanaiotti. Nutri.Mariana.Sanaiotti. Se colocar no Facebook Mariana Sanaiotti, tudo você encontra, você acha lá certinho. Mari, obrigado por essa manhã, né? Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Uma bênção, foi muito gostoso refletir, né? Muito gostoso, muito legal ter a sua presença aqui, um privilégio pra gente, né? E a gente fica se avaliando, a gente fala que a gente produz conteúdo, mas o primeiro que a gente avalia é nós mesmos, né? E aí a gente compartilha e todo mundo junto fica fácil, né, da gente reavaliar. Queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, Mari, por favor. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que a gente tem que pensar que Deus, Ele nos abençoa de muitas formas. Ele nos abençoa com a palavra de Deus e Ele também nos abençoa com as coisas que Ele criou. Então, não se sinta mal por poder... eu vou me sentir culpa porque hoje, por exemplo, que é sexta-feira, eu vou comer uma pizza. Não existe esse negócio de culpa. O que a gente só tem que entender é que tem que ter um equilíbrio. Assim como a gente tem que ler a palavra de Deus todos os dias e meditar nela e colocar em prática, a gente também tem que fazer a mesma coisa com o nosso alimento,
com um alimento que é uma grande bênção, que é uma delícia comer e que não há culpa de você comer. Eu acho que não existe culpa. Esquece a palavra culpa. Se eu comi hoje, não tem problema. A culpa, ela começa a raiz de ser um grande problema, de desenvolver problemas muito mais graves. Então, entenda que, sendo o corpo do Espírito Santo, a gente vai alimentar tudo. A gente vai alimentar o nosso espiritual, a gente vai alimentar a nossa mente e a gente vai alimentar o nosso corpo. Então, a gente vai comer melhor. Em vez de comer aquela batata frita de almoço, vamos trocar ali por um legume refogado. Em vez de comer o bolo, um sorvete de sobremesa todo dia, vamos trocar por uma fruta. Não existe um vilão aí, que eu acho que eu não falei isso durante o tempo todo, de glúten ou de leite. Eles são coisas maravilhosas. Quem é que consegue viver sem uma pizza, sem um pãozinho ou sem um queijo? São coisas maravilhosas de se comer. Então, se não tem um problema, não procure o problema, não coloque o problema. Coma sem ter nenhum problema, sem pensar que tem alguma coisa de errado, porque não há. Mari, fenomenal. Quero aproveitar até o comentário da Quitéria aqui, que ela falou: acabei de ver a luz no fim do túnel. Obrigada, Mari. Deus muito a abençoe. E aqui a Cristiane pediu para repetir também o Instagram. Se procurar, Cris, Mariana Sanaiotti, vai aparecer aí na sua tela, vai aparecer aí na telinha. Mariana Sanaiotti já aparece ela no Instagram. Nutri.Mariana O Sanaiotti. Nutri.Mariana O Sanaiotti. O Pedro demais, já decorou. Isso aí, muito bom, Pedro. Decorei. Mas deu para pegar, né? Se não, volta o vídeo depois, pega também. Mas é uma luz no fim do túnel. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz, porque essa motivação do nosso programa, né, de sermos instrumentos nas mãos do Redentor, né? E obrigada por você estar aqui, obrigada por essas informações que fez a gente refletir e espero que possa trazer frutos para a gente, para a vida. Amém. Muito obrigada, Mari, de todo o coração. Eu que agradeço. Espero que as pessoas estejam sendo abençoadas com esse bate-papo. Foram mesmo. E que seja a primeira, né? A gente pode trazer outros temas mais para frente também. Com certeza. Interessantes, né? E se você gostou e tiver ideia de outro tema também, manda aqui pra gente. Mas é isso aí. Até a gente vai planejar um outro programa para falar de mais coisas. Tem bulimia, anorexia, tem doença, tem um monte de coisa. Tema que não falta. Tema Né? que não falta. É verdade. Que ótimo. Obrigada, Mari, mais uma vez. E olha só, gente, falando em boa ideia, a Mari falou antes, se você, quem mora sozinho, na pandemia, adotar um pet. E eu queria falar que eu achei isso uma boa ideia. E a Cláudia sempre traz uma boa ideia e ela falou exatamente sobre isso. Então, conta aí pra gente, Cláudia, qual é a boa ideia de hoje? Oi, pessoal, bom dia. Você tem se sentido sozinho em casa? Então fique esperto, porque essa boa ideia é para você. Você gosta de animais? Então a nossa boa ideia de hoje é: adote um pet. Aproveite para pegar aquele bichinho que está abandonado ou em algum abrigo, sem um lar, e adote para ter uma companhia. Eles podem ser dóceis e parceiros, e você pode aproveitar para brincar, para dar banho, dar de comer. Nesse período de quarentena, é muito bom para distrair um pouquinho a mente. E aí, o que você achou dessa ideia? Conta aqui nos comentários se você tem um pet e como foi essa experiência em casa com eles, caso você tenha pego um. Essa foi a boa ideia de hoje e não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você quer saber para que a gente possa estar preparando uma boa ideia para você. Bom demais, ótimas ideias que a Cláudia traz sempre pra gente, né? Adotar um pet é muito legal, mas não vai ser que nem os amigos meus que falam que são pai de pet, isso aí não existe, né? Tem gente que fala que é pai de pet, não existe isso aí. Adota para cuidar, para ajudar algum bichinho que esteja passando por alguma situação ruim, mas não vai ser pai de pet não, que nem os amigos meus que estão até assistindo a gente agora. O Pedro falou porque o marido da Mari, o Vini, nosso querido, sempre fala pra gente adotar um gatinho e ele faz a campanha da gente adotar um gatinho. Olha só, notícias. Astronauta cristão leva a Bíblia para uma missão na estação espacial. É isso mesmo. Victor Glover é o primeiro astronauta afro-americano e, como cristão, carrega a sua Bíblia por onde vai, incluindo a missão na Estação Espacial Internacional, onde chegou através da cápsula Resiliência do SpaceX Crew Dragon. Além da palavra de Deus, ele também levou taças da comunhão. Olha que interessante, gente, para a Santa Ceia.
Ele também espera poder acessar programas religiosos pelo espaço, fazendo a conexão pela internet. Glover é casado com Diona, sua esposa há 18 anos, e eles têm 4 filhos. E ele fala que antes de ir até mesmo entrar em um avião para embarcar em um voo, eu faço uma oração e sempre penso em minha família, disse Glover durante a entrevista. Outra coisa que ele falou é que Deus realmente não precisa se preocupar com o meu patriotismo, mas eu sou um americano e fomos abençoados por ter nascido na América, disse ele num vídeo. Todos nós devemos entender o legado do qual fazemos parte. Acho que temos trabalho a fazer em termos de garantir que a história completa e garantir uma história completa, né? Ele fala da Bíblia e que seja contada. Ele fala isso de levar a palavra de Deus, né, aonde quer que vá, incluindo o espaço, incluindo a lua, né? Muito bom. E que essa seja a nossa motivação também, como a gente falou antes, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Está levando a palavra de Deus? Está se enchendo? Está transformando a mente com a palavra de Deus? É isso aí. Você vê, ele levou até para a lua. Outra notícia. Soquinho traz menos risco de contágio que aperto de mão. É isso mesmo. Sabe o soquinho? Eu sei que muita gente sentiu falta do abraço nessa pandemia. Eu, particularmente, estou sentindo muita falta da vontade de abraçar. Às vezes a gente abre uma exceção, né? Confessei. Mas o soquinho ele tem substituído o aperto de mão durante a pandemia e o aperto habitual de mão que está vetado durante a pandemia do coronavírus, já que essa parte do corpo ela funciona como um veículo de contaminação do coronavírus. E, diante disso, né, muitas pessoas adotaram esse soquinho na tentativa de diminuir o risco e essa escolha realmente é efetiva. Olha só o que falou uma médica. O risco é menor porque você está a superfície de contato entre as mãos. O vírus está na superfície de contato, né? Mas ele ainda existe. A mão é extremamente contaminada e cheia de bactérias, porque sempre estamos manipulando as coisas, falou a infectologista Lina Paola, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E, nesse contexto, né, a mão se torna um veículo de contaminação, porque as pessoas sempre tateiam tudo por aí, o mundo exterior, e também estão constantemente tocando a boca e os olhos, né? E se uma pessoa estiver doente, ela pode estar carregando milhões de cópias do vírus nas mãos. Então, a chance de transmissão pelo contato é muito alta, ressalta a médica, que lembra das recomendações para uma prevenção do contágio, né, pelo novo corona, que essas prevenções continuam em vigor. É preciso manter a distância, pelo menos 1 metro em relação ao outro, agora que está aumentando ainda, né, gente? Higienizar as mãos e as superfícies e pode ter reuniões com menos de 50% da capacidade do lugar e janelas abertas ainda. São cuidados que a gente precisa ter. Então, gente, vamos retomar os cuidados que muita gente tem abandonado por aí, lavar as mãos e manter, e usa o soquinho lá, já que foi comprovado cientificamente aí que ele diminui mesmo as transmissões. É isso aí. Muito legal. Maravilhosa sua participação aqui, ó. Muito legal. Melhor ainda a participação aqui do pessoal. Então, eu vou trocar de microfone aqui rapidinho, Lídia. Pode continuar. Então, Pedro, enquanto Falando você troca o pessoal. microfone, eu vou falar aqui da filosofia, da nossa filosofia cristã da alimentação. Dica de leitura de hoje, do Peter Bringe, chama Filosofia Cristã da Alimentação. Livro muito bom, gente. Quando se trata de alimentação, uma grande confusão reina entre os cristãos. Pergunte a 10 cristãos o que eles pensam sobre a comida e provavelmente você obterá 11 respostas. Ainda assim, né, a gente come muitas vezes ao dia e logo somos forçados a escolher algo. E a questão levantada por muitos cristãos desejosos de viver a fé na vida real é: como então devemos comer? A Filosofia Cristã da Alimentação, esse livro que a gente está indicando hoje, busca responder essa pergunta e outras questões, como o que a Bíblia diz sobre escolhas alimentares sábias. Sabia que a Bíblia fala sobre as escolhas? Então, esse livro aborda isso. Também, o que fazemos com as leis alimentares do Antigo Testamento, se Jesus declarou puros todos os alimentos? Outra pergunta que o livro aborda: como seria a cultura cristã no que se refere à alimentação? Como devemos produzir a comida?
Também como o sistema social afeta a alimentação. E o que é uma visão cristã da beleza aplicada à alimentação? E outra pergunta, como devemos interagir com a criação de Deus ao fazer a comida? Uma mensagem cuidadosa, equilibrada e bíblica dessa importante área da vida que diz a respeito de cada um de nós, a cada um de nós. Filosofia Cristã da Alimentação, de Peter Brinde. É a dica de livro de hoje para você. Muito bom, Lídia. Ótima dica de livro aqui, ó. O pessoal está participando demais. A Crispina, obrigado pelo carinho aqui, ó. Falou que glória a Deus, manhã abençoada, devocional maravilhosa, com certeza falou a muitos corações. A nutricionista Mariana esclareceu dentro da palavra sobre alimentação, uma aula tremenda. A gente falou sobre adoção de pets aqui, né? O André também falou que a Bíblia fala para a gente tratar bem os animais. O André está dando uma participação muito legal aqui. A Maria Luísa falou, em casa temos 2 cachorros. O Jack Nilson, adorei esse nome. E o Floquinho, também ótimo nome. Né? A mistura de Basset com Pincher, um e o outro é Coque inglês. Muito legal o pessoal que está participando. E agora vamos ver o que está todo mundo procurando no Google. Quais são as pesquisas, a tendência, o que está em alta, o que todo mundo quer saber no nosso Dá um Google. Então vamos lá. Vinheta, melhor. Dá um Google para você. Que você que não sabe o que é o Dá um Google, a gente entra lá nos trends, né, nas tendências do Google e vê o que foi mais comentado nas últimas 24 horas, o que está em alta, que todo mundo está querendo saber. Primeira, vocês já devem ter adivinhado, né? É a Black Friday. Hoje tem promoções da Black Friday em todos os lugares, em várias lojas da internet. Então, o que mais teve foi pesquisa de loja. Ah, tal loja, o que tem de promoção, como é que é? Então, a Black Friday tomou conta do nosso Dá um Google de hoje, com muitas empresas. Você que está aí na Black Friday, quer investir em alguma coisa? Invista em cursos aqui do EAD Pinheiros, porque são bem baratos e você não vai se arrepender, conteúdo muito bom e edificante. Além disso, ofertas, esses termos são os mais pesados, né? Ofertas, Black Friday, cashback, então muitos lugares estão dando cashback, né? Quando você compra e ainda fica com um saldo na conta para gastar dentro da plataforma. Enfim, todas essas 3 coisas, tudo envolvendo compra, Black Friday e outra coisa que estava entre os mais procurados, que é muito mais legal do que oferta, compra, todas essas coisas, muito melhor a gente ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é, e o dia de ação de graças estava entre os mais procurados no Google, muito legal por isso. Então, ontem, né, foi o dia que é tido internacionalmente como dia de ação de graças, mas que a gente continue agradecendo hoje também, né? Ontem teve um culto muito legal, você pode assistir, vai subir depois aqui no canal também, o pastor Arival pregou sobre a gente viver uma vida de gratidão, sobre tantas coisas, apesar de todas as situações que a gente tem para agradecer. Então, você que está aqui com a gente, aproveita. Hoje é sexta-feira, continua agradecendo. Vamos viver uma vida de gratidão ao nosso Deus, porque o dia de ação de graça estava entre os mais procurados no Google também. Que bom que mais pessoas podem ter ficado curiosas, né? Mas que todo mundo está falando de dia de ação de graças. Aí vai lá, pesquisa no Google, acaba conhecendo alguns conteúdos e quem sabe, né, tendo contato com o Evangelho, né? É verdade, muito bom agradecer. O culto de ontem foi fenomenal, gente. Vale a pena assistir depois. Clica aí depois que subir, procura aí no nosso canal. E falando em agradecer, vamos agradecer por quem está completando mais um ano de vida hoje, né, Pedro? Exatamente, dar os parabéns para as pessoas que estão completando mais um ano de vida. Mais 365 dias, né? Mais uma volta aí. Que foram os que virão, né? E falando em tempo, Lídia, eu quero te falar uma curiosidade que eu vi hoje no nosso Dá um Google. Estava entre os mais pesquisados, não entre os principais, mas tem um negócio muito legal. Entre os mais pesquisados estava assim, Saturno, Júpiter e dezembro. Por que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é porque vai ter o alinhamento mais próximo desses 2 planetas da Terra. Então, em dezembro, a gente vai conseguir enxergar, né? Claro que daquele jeito, né? Mas vai ser o mais nítido possível que a gente vai conseguir enxergar Júpiter e Saturno e 1 hora após o pôr do sol. E você que gosta aí, vai lá, pesquisa para ver onde é que vai conseguir encontrar esses pontos, né, no céu.
Isso, a última vez foi na Idade Média, para você ter noção, e agora, tirando esse próximo dezembro, a próxima vez de conseguir ver mais perto ainda esses dois planetas é em 2400. Se Deus quiser, Jesus já vai ter voltado, Isso. a gente já não vai estar mais por aqui. 2400, cara. 2400. Se Jesus não tiver voltado, tomara que a IPP ainda esteja funcionando. Amém. A IPTV aqui esteja rodando. Mas com certeza não vai ser com a gente, né? Com os nossos tataranetos aí. Mas vamos se atentar então em dezembro para prestar atenção na criação maravilhosa do nosso Deus, olhando para o céu e conseguindo ver esses dois planetas. Nossa, que bênção, Pedro. E agradecer, olhar para o céu e agradecer. E agora sim, vamos ver quem está de aniversário hoje. Feliz aniversário hoje, 27 de novembro, para o André Maiorino, o André Siqueira, Leonardo Rintze, o Wellington Marinho e amanhã também, sábado, quem está aniversariando é a Gabriela Teixeira, o José Guarassi, a Paula Caldeira, a Laísa Guedes, nossa apresentadora aqui, a Uziel Gonçalves e no domingo, dia 29 de novembro, Eduardo Alves, Esther Cavalcante, Maria Ângela de Arruda, Maria Nilda Cerqueira, Marta Ângelo, Paula Bacelar, Rômulo Bernardo e o Tito Jassen. Feliz aniversário, gente. Que Deus abençoe muito. Um forte abraço com muito carinho, um dia muito especial, dia de comemorar mesmo, comemorar a vida. A gente falou aqui de ação de graças também. E comemore, agradeça a Deus por esse ano que passou, por esse ano que está começando e que seja cheio de novidades de vida. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Para você que está de aniversário também e não é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas é nosso parceiro online, receba o nosso abraço também com muito carinho, muito amor. Isso. Edinalva perguntou aqui se o programa vai estar disponibilizado. Com certeza, Edinalva, depois, a partir da tarde, né, às 2 horas da tarde, já está disponível no nosso canal o programa, toda entrevista na íntegra aqui no canal da igreja. Aproveita e depois pega esse link e compartilha para todo mundo. Ela colocou aqui, ó, o programa vai estar liberado no YouTube. Achei excelente, gostaria de rever e compartilhar. Amém. Então, vamos fazer isso, então. Ótima ideia, Edinalva. Vamos todo mundo fazer isso aí, compartilhar. É verdade. E tem também a Tainá. A Tainá trouxe uma dica para a gente ficar bem ligado. Tainá, conta para a gente aí, qual é a dica de ficar bem ligado hoje? A Portas Abertas é uma organização cristã internacional fundada em 1955. Hoje ela atua em mais de 60 países, apoiando a igreja perseguida por meio de projetos realizados em lugares onde acontece a perseguição, para que a igreja local seja fortalecida e permaneça viva, sendo o sal da terra e a luz de Cristo onde estiver. Também estão envolvidos na distribuição de Bíblias e literatura, gravações de áudio, transmissão e treinamento. O trabalho só é possível com o apoio de milhares de parceiros, pessoas como você, que decidiram apoiar a causa. Em outras palavras, a Portas Abertas é a ponte que conecta você, parceiro, àqueles a quem eles servem, os cristãos perseguidos. Para conhecer e ajudar, acesse o site portasabertas.org.br. Obrigada, Tainá. Sempre bom lembrar, né? A gente fala do nosso cuidado, do nosso corpo, da nossa alimentação, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um chamado para orar e interceder pelos outros também. E o site Portas Abertas é um site muito bom para isso, para a gente ver quem eles estão indicando lá para que a gente ore, né? E tem vários artigos também interessantes. Obrigada, Tainá. Obrigada pelo fique ligado, para a gente ficar bem ligadinho mesmo e não baixar a guarda, né? E tem um recado especial, né, Lídia? Tem. Dia 1 de dezembro, o nosso dia de doar. Dia especialíssimo, vai começar cedinho, um dia preparado para você ser grato doando aquilo que Deus tocar no seu coração. Um dia muito especial, estaremos aqui ao vivo o dia inteiro ou só pela manhã, o dia inteiro a programação é especial para isso. Então, marca aí na sua agenda, dia 1º, nós estaremos com uma programação diferenciada, especialmente, que é o Dia de Ação de Graças, né? Colocado em prática, é isso mesmo. É isso, doação. Então, dia 1 de dezembro, já aproveita e compartilha. Gente, ó, fala assim, gente, dia 1 de dezembro vai ter um programa especial demais, né? Uma programação
todo especial 100% ao vivo aqui no período da manhã na IPP TV. Então, compartilha para que mais pessoas estejam aqui com a gente. A gente falou sobre alimentação, mas tem gente que não consegue se alimentar direito porque não tem alimento. Então, que a gente possa doar doações de cesta básica aqui da igreja, né? Então, que a gente possa também engajar aí nos movimentos, saber como é que estão as nossas congregações pela JMP, saber também como é que é o bastidor aqui da TV, né? A gente tá aqui, mas como é que é por aqui com a gente? Como é que foi esse projeto? De onde que A saiu? gente vai mostrar tudo isso, gente. Tudo isso no dia 1, no dia de doar, com palavra, pregação, louvor, enfim. Você tem que estar com a gente. E vamos fazer as crianças acreditarem em Cristo e não no Papai Noel, né? Quantas crianças acreditam no Papai Noel? Vamos ver, vamos levar esse Cristo que mudou as nossas vidas, vamos levar para essas crianças também doando, fazendo a nossa parte. É isso aí, gente. É isso aí. A gente fica por aqui. É uma bênção a companhia de vocês. Muito bom, obrigada. E a programação continua. Se inscreva para os cultos, venha participar presencialmente também. E lembra do site novo da IPP? Enfim, tem muita coisa boa aqui. E segunda-feira a gente está de volta.